Voz da Periferia hoje com o terapeuta Siqueira. Olá, querido, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa Prazer estar tarde. contigo, prazer estar com seus telespectadores aqui. E o senhor é bem-vindo. O senhor é Obrigado, bem-vindo. muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco de saúde mental e de política. Saúde emocional, saúde mental. Nós estamos num mês importante da saúde emocional. E aí eu trouxe o terapeuta Siqueira para que a gente bata um papo, para que ele fale um pouco do trabalho dele, para que eu fale um pouco do meu trabalho também. Então, vamos prosseguir? Vamos? Eu ouvi nesses dias aí que o terapeuta faz o trabalho de escavador. Que o terapeuta vai cavando ali dentro do emocional da pessoa, tirando tudo que estava escondido. O senhor considera também que o terapeuta é um escavador? Considero que ele é um escavador, mas acima de tudo alguém muito preocupado com o ser humano. Sim. E que tem intenções ótimas de ajudar. Sim. E de desvendar o eu interior de cada pessoa para que ela se descubra. Porque muitas pessoas que ainda não se descobriram. Não teve um encontro consigo mesmo, né? Exatamente. Então, creio eu que uma parte do nosso papel como terapeuta é justamente ajudar as pessoas a se descobrir. Sim. Né? Descobrir os seus problemas. Muitas das vezes a gente guarda tudo pra gente. Tem muito medo, né? Muito medo. Muito medo de compartilhar. Eu também considero que o terapeuta, ele faz o papel de um amigo que não vai falar nunca. Porque muitas pessoas pensam assim, se eu for para o terapeuta, depois ele vai contar para alguém o que conversou comigo. Mas não, é mais seguro conversar com o terapeuta do que com um amigo. De certa forma, sim, porque nem sempre aquele que você considera o seu amigo considera você também um amigo dele. Ele também tem um amigo que é confidente. Sim. Então, muitas das vezes a gente erra quando a gente procura uma pessoa que não está preparada, que não estudou para isso, que não se preparou para certas coisas a ouvir, né? Sim. E como terapeuta a gente está pronto para ouvir qualquer coisa. Porque a pessoa, a gente acumula, né? Acumula como se fosse um tapete, jogando para debaixo, vai acumulando, vai deixando ali, vai adoecendo, vai ficando dias difíceis na vida da pessoa, porque ela explode. Quando alguém vai apertando o calo, ela vai dar aquela explosão, mas tudo isso é acúmulo, né? É muito disso mesmo. A pessoa ela acumula muito. Ela acredita que ela está com um pequeno problema e que aquele pequeno problema não tem problema nenhum. Exemplo, uma unha encravou. Sim. Logo ela desencrava sozinha. E aí que está o perigo. Ela coloca o sapatinho e aquela unha vai adoecendo, adoecendo. Assim é a nossa mente, assim é o nosso interior. Sim. Se eu não colocar para fora, se eu não tratar daquilo que eu estou sentindo, ainda que seja muito pequeno, que para a pessoa nem tem tanta importância, com o passar do tempo isso pode causar um dano terrível. Inclusive, a pessoa não pode misturar que esse cuidado psicoterapeuta é igual um cuidado espiritual. Não, porque você cuidar da área espiritual é uma coisa, você cuidar da alma é outra, não é? Não pode misturar que aquilo ali vai se resolver sozinho, né? Que você vai fazer uma oração, vai se resolver sozinha, não. Porque ali é mais uma coisa mental, emocional, um acúmulo de estresse, de ansiedade, de angústia, de rancor, de ira, vai acumulando tudo, vai fazendo tipo um colchão, né, emocional, e a pessoa vai guardando tudo aquilo ali. O senhor considera que é separado a vida espiritual da vida da terapia mental? Emocional? Para ser sincero contigo, não. Eu sempre digo para as pessoas que nós não somos seres fragmentados. Nós somos um ser como um todo. Certo. Então, nós não podemos tratar da nossa vida como uma vida em partes. Sim. Apesar de nós sermos, assim como Deus é, né? É um pouco profundo isso, mas eu vou dizer, corpo, alma e espírito. Sim. E nós somos iguais. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos um corpo, temos um espírito e temos uma alma. Não é verdade? Então, quando nós não estamos bem espiritualmente, não tem como o resto não estar. Sim. O resto também está adoecido. Então, nós precisamos tratar disso, porque aquilo que o espírito, que a gente sente no espírito, ele acaba indo para a alma, que é as nossas emoções. Sim. E se nós não tratarmos disso, nós adoecemos.
Quando o senhor vai tratar alguém, que o senhor vê que a pessoa ainda está fechada naquilo, o senhor considera que esses sentimentos, como ira, rancor, falta de perdão, revolta, uma alma um pouco rebelde, uma pessoa um pouco rebelde, o senhor acha que isso faz parte das crises emocionais que a pessoa tem? Sim, eu não tenho dúvida que sim. São sintomas, né, de algo que está... a ira por si só, ela não é um problema. Ela é um sintoma. Sim, A sintoma. ira, ela é um sintoma. Não é a causa. Então, existe uma causa que está fazendo com que aquela pessoa sinta ira. Existe uma causa que está fazendo com que aquela pessoa sinta medo. Sim. Existe uma causa que está fazendo com que aquela pessoa fique triste. Né? Mas eu creio que são sintomas. A ira, a raiva, até a própria rebeldia, né? Sim. Hoje a gente vê muitas famílias, né, que tem esse tipo de problema com a infância, com a adolescência, com crianças. E muitas das vezes isso partiu lá do princípio, quando eu ainda era criança. Sim. Se a senhora me permite, eu vou até falar um pouco sobre isso contigo. Eu buscando aí dentro do nosso contexto, né, nós estamos aí em vias de uma eleição. Sim. E eu vi que a senhora aí é candidata, né? Sim, sou candidata. E isso me trouxe interesse e eu fui pesquisar. E eu vi que as suas pautas de governo, né, de trabalho, a senhora fala muito disso, de proteção, estou com elas na mão aqui, ó, proteção à infância, Sim. proteção às mulheres, Sim. saúde mental, olha só, cultura, esporte, educação e inclusão. Sim. Né? E falando já, uma coisa tem a ver com a outra, por que eu vou te perguntar? Porque eu pesquisei os demais e eu tenho visto muita gente preocupado, Cris, em tapar buraco, Sim. em iluminar, em varrer, em trazer coisas que são primordiais para o ser humano. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, eu não sei se você também tem esse pensamento. Do que adianta eu ter uma rua limpa? Do que adianta eu ter uma rua sem buraco, uma rua iluminada, se eu não tenho alguém feliz na sua plenitude, né, na sua mente plena, Sim. para usufruir disso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu vi aqui que você tem uma base muito, como é que eu posso dizer assim? Você está bem audaciosa, né? Audaciosa. Você está bem audaciosa. Audácia, sim. Você está com uma base aqui, com propostas bem audaciosas. Eu queria saber, você pode falar um pouquinho disso para a gente aqui, principalmente dessa questão, quando você fala proteção à infância, do que você está falando? Olha só, eu trabalho com a infância há mais de 20 anos. Eu gosto muito do que eu faço, tanto no social como na parte da educação. Eu, como psicopedagoga, valorizo muito a infância, trabalho nessa área. E vejo que os políticos da cidade, a política pública, não se atém a cuidar da infância. E quando eu falo infância, estou falando até lá os 18 anos, até o primeiro emprego, até você dar um ofício, um ensino de empreendedorismo, lançar a tecnologia. Quando eu falo cuidar da infância, não é só cuidar do bebezinho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, como a gente faz na área da educação infantil, mas também cuidar da saúde mental. Eu tenho algumas pessoas que eu cuido, que têm muita ideação suicida, cuido de pessoas que passam por situações de abuso na família, ali eu cuido daquela mãe, mas eu não tenho para onde mandar essas pessoas. Entendeu? Você faz o aconselhamento, você faz o acompanhamento, você leva lá para o conselho tutelar, você faz todo o acompanhamento jurídico, depois aquilo cessa. E eu vejo que ficam os traumas, ficam as situações difíceis naquela família, que precisa ser cuidado, precisa ser acompanhado, acolhido, acolhimento, e não tem para onde a gente mandar. Aí, com isso, me despertou, por que não eu começar a desenvolver meus projetos políticos nessa área, né? E eu acredito que o político de hoje, que ele não tiver uma causa para defender, ele vai ser um político que vai passar 4 anos sem fazer nada. Porque, no meu entendimento, iluminação pública, vias públicas, córrego e tudo mais, é uma responsabilidade do prefeito, pelo qual ele foi eleito,
É uma responsabilidade da Secretaria de Obras, que eu tenho que olhar assim, quando eu passar, denunciar, mas que aquilo não pode ser um evento de 4 anos. Que eu passe 4 anos no mandato apenas olhando rua, apenas olhando iluminação pública. Será que nunca vai cessar esse trabalho? Entendeu? E somos 34 vereadores na cidade. Se os 34 vereadores tiverem uma pauta de proteção social, a cidade vai melhorar muito o atendimento. Porque não é só fazer a denúncia. Se eu faço a denúncia, jogo para o prefeito. Mas eu sou vereador, sou representante do povo. Se eu sem vereadora, eu faço, por que um vereador, sendo vereador, não pode fazer? Então, eu acredito que nós devemos, enquanto candidato, ter pautas que ajudem a nossa comunidade, que ajudem a periferia, que ajude ao atendimento de quem está ao nosso entorno. A maioria dos vereadores quer defender uma causa que eles nem moram no bairro. Como que você vai defender um bairro que você não mora nele? Você não sabe onde é que está a necessidade, você não sabe como estão as crianças daquele bairro, você não sabe como é que está a condição escolar daquele bairro, como é que está o BS daquele bairro. Eu não considero que seja possível. Se você não convive com aquela população, você não tem como defender, como ser a voz de representação daquele bairro. Tem que haver um envolvimento, né, Tem que Cris? haver um envolvimento. Eu também creio assim. Eu tenho visto, como eu disse para ti, né, e para os seus telespectadores, seus seguidores, né? Sim. E tá na hora de nós todos acordarmos. Sim. Nós acordarmos para a realidade. Sim. Como terapeuta que sou cuidando de gente há mais de 20 anos, eu trouxe para cá uma pesquisa que foi feita pela OMS. Sim. E eu queria falar contigo sobre essa pesquisa, baseado no que você me falou, porque algo me chamou a atenção. Sim. Nós acolhemos, estamos com essas pessoas sendo acolhidas por nós, mas não temos para onde enviá-las. Não temos para onde enviar. E isso é um assunto gravíssimo para os dias de hoje. Porque, além disso, eu vi também que você também tem um projeto voltado para a mulher. Sim. Né? Para a mulher também. Mas antes de falar da mulher, eu queria só falar para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo, o seguinte: isso é dados, tá, da OMS. Sim. De situações das pessoas, como nós estamos hoje, como a nossa mente está. Sim. Só de situações mentais, veja só, depressão, estatística, tá? As pessoas que sofrem de depressão hoje, isso é nível global. Imagina a gente aqui, né? Imagina a nossa cidade. 18%. Sim. Transtorno da ansiedade generalizada, é o TAG, né? 12%. Sim. Síndrome de transtorno ou pânico, 6%. Transtornos alimentares, porque muita gente não tem noção. Isso também é um problema. É um problema gravíssimo. Gravíssimo, né? Bulimia. De saúde pública, e tem que ser tratado para não virar coisa pior. 6%. Hiperatividade, 5%. Transtorno do déficit de atenção, né? Cuida da educação, né? Sim. Muitas das vezes não observa jovens de 15, 16 anos que ainda não sabem ler. Não conseguiu aprender. Não aprendeu, e aí fala porque não quis. Não, é porque talvez tenha algum problema, tenha alguma situação que precisa ser tratada. 4%. E vai mandar para onde, né? Então, por isso que me chamou a atenção. Se nós não temos na cidade, nem mesmo a sede do CRP, Conselho Regional de Psicologia, nós não temos na nossa cidade. Como que nós temos na nossa cidade, uma cidade tão grande, com mais de 1.300.000 pessoas, e nós não temos o Conselho Regional de Psicologia? Daqui do Alto Tietê, não há uma representação do Conselho Regional de Psicologia. E como que nós estamos aqui vendo pessoas com necessidade de saúde mental, que aí ainda não está citado aí o bullying, o racismo, a ideação suicida, não está colocado aí o autismo, o TDAH, entendeu? É uma situação tão profunda na cidade, tantas causas necessárias, e parece que não tem importância. Mas eu queria chamar mais atenção ainda, que a sua proposta ela é muito válida para os dias atuais, porque eu falei aqui de números, existia aqui toque 4%, TDAH 4%, mas algo me chamou a atenção, que o maior número, Cris, pessoas que não buscaram tratamento nenhum, 66%. É altíssimo.
Por que pessoas não buscaram tratamento nenhum? Porque não conhecem a realidade, nem sabem que estão sofrendo de alguma coisa. Sim. E também Porque na não UBS tem, não por- tem. porque não, exato, porque não tem quem divulgue, não tem um lugar de referência É. como que você quer implantar em Guarulhos para cuidar disso. Você vai na UBS, não tem. Eu vejo, às vezes, vereadores indo na UBS, faz aquele escândalo porque não tem. Mas o vereador não apresenta uma alternativa. Uma solução, né? É. Você já sabe que a saúde é o gargalo político da nossa cidade. A saúde é um caos. A gente sabe. Como o xerife está se propondo a terminar o Hospital Pimentas e a dar continuidade ao Hospital da Mulher, isso vai melhorar muito a saúde da cidade. Mas você chega lá na UBS, não tem. Então, se não tem médico, vai ter psicólogo? Se não tem médico, vai ter neuro? Se não tem um clínico geral, Se não né? tem um clínico geral, você vai ter que outro tipo de médico lá? Então, aí vai lá, faz aquele escândalo, vai para frente, chama atenção, sai na mídia, sai no jornal. Sim, qual é o plano B? Qual é o plano B? Você vê aquele monte de mães naquele lugar. E qual é o plano B? Não tem um plano B na cidade? Eu me proponho, né, sendo vereadora da cidade, a colocar um centro de atendimento para criança, né, o CDC. Nesse centro de referência para criança, para a gente fazer parcerias com universidades, com clínicas, com parceria públicos-privados. Para quê? Para ter atendimento de psicólogos, para ter atendimento de assistentes sociais, para ter atendimento de psicoterapeutas, para ter atendimento de neuro, para que a gente possa ter alguns benefícios para a criança, para que a mãe não espere tanto. Como que você tem tantas necessidades e não apresenta nenhum plano de atendimento? Então, são 34 vereadores, às vezes tem 16 anos na política, 3, 4 mandatos na política. Fez carreira. Fez carreira na política. Está o candidato e a esposa. Como assim está o candidato e a esposa? 2 na política, mas os 2 fazem o quê na política? Qual é o benefício de um munícipe votar em 2 pessoas da mesma família, né, dentro da cidade? Qual é o desenvolvimento que eles têm com esse munícipe? Então, eu acredito que está na hora de ter coragem para mudar. Inclusive, meu slogan é vote com coragem. Por quê? Porque para você ter mudança real, você precisa de coragem, de enfrentar, de olhar as propostas, de ver nas entrelinhas o que quer dizer, de procurar saber sobre o trabalho da pessoa, se fez, se implantou, se atende, por que quer ser vereadora, o que está defendendo, qual é a causa. Porque eu me recuso a ir para dentro de uma guerra dessa, porque é uma guerra mesmo. Por ser mulher, muita afronta, muita... É um mundo muito de homens. E aí, quando chega uma mulher com propostas, com ideias, inclusive eu até ouvi que a minha pauta era uma pauta invisível, que criança é uma pauta invisível, porque criança não vota, porque não tem nenhum vereador na cidade com essas pautas. Por que eu quero estar com essas pautas? Eu quero estar com essas pautas porque eu atendo esses invisíveis. E esses invisíveis precisam de voz. Essas mães precisam de voz. Essas mães precisam dizer, olha, levanta a bandeira aí do autismo. Olha, levanta a bandeira aí do TDAH. Olha, levanta aí a bandeira da ideação suicida para adolescentes. Porque, por exemplo, a ideação suicida começa a partir dos 13 anos, na pré-adolescência. Então, olha, levanta a bandeira aí de quem sofre abuso, para onde vai, como cuida desse trauma, não tem condição de pagar um psicólogo para cuidar. Então, eu acredito que nós estamos no caminho da defesa. Eu fiquei muito contente em saber, eu sempre tive esse pensamento, uma das razões para que eu buscasse estudar nesse sentido foi justamente isso, para nós criarmos hábitos diferentes, pessoas mais saudáveis nas suas emoções, né? Sim. Mudar a sua mentalidade, mudar aquilo que se pensa. Sou profissional da área logística também há mais de 30 anos. Sim. E eu tenho um dado também muito importante, que 70% das pessoas que trabalham e que são desligadas das suas empresas, nem sempre é por incapacidade técnica, mas sim por falta de inteligência emocional. Sim.
né? E a gente tem que olhar para isso com um pouquinho mais de cuidado. Eu considero que a inteligência emocional deve ser ensinada desde a primeira infância. Eu ia falar disso exatamente agora. Quando você quer mudar uma cultura, né? Você disse que teve alguns políticos, né, que disseram para você que é uma causa invisível. Uma causa Olha invisível. a mentalidade desse povo, como eles querem fazer da gente, né? O que eles querem, de verdade, né? Mas eu sempre disse isso. Quando a gente quer mudar uma cultura, a gente começa pelas crianças. Pelas crianças. Através delas, a gente não costuma dizer que eles são o futuro da nação? Como é que eles são o futuro da nação se eles não têm cuidado? Nós não temos que ter em escola, eu considero que nós não temos que ter pauta ideológica em relação a partidarismo. Concordo contigo. Em relação a algumas outras pautas. Por quê? Porque nós temos pautas graves para defender. Nós temos mães que precisam trabalhar, não tem creche suficiente. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Porque nós temos mães solteiras, mães que têm o filho, ela é o pai e a mãe de casa, e ela não tem onde deixar essa criança, ela precisa deixar. Ela está na fila da escola há 3, 4 anos. Quando a vaga sair, já não tem mais tanta urgência. Por quê? Porque a criança já passou toda aquela primeira infância fora da escola. Então, eu acredito que a pauta da inteligência emocional deve ser ensinada desde a primeira infância, ali na tenridade, ensinando aquela criança que a escola devia ter psicopedagogo. No nosso município, o psicopedagogo não faz parte do quadro de funcionários da educação. Faz parte do efetivo escolar. Não faz, entendeu? A não ser que seja o diretor da escola, que é psicopedagogo, um funcionário, mas não é disso que eu estou falando de ter um quadro de psicopedagogo dentro da escola. Para prestar atendimento. Não só do município, mas também na conveniada, para que as crianças que estão para que as mães de crianças atípicas tenham apoio dentro das escolas, para que haja dentro das escolas um trabalho diferenciado. Porque hoje existe, e até em alguns lugares, ainda não são todos, uma professora ou uma assistente que cuida dessas crianças. Sim. Mas não tem ninguém que cuide das mães, né? Não tem. Não tem um acompanhamento. Eu sou a favor de que haja na escola psicólogo, pelo menos um em cada escola, porque é necessário. Há muitas pautas que sobrecarregam a professora, há muitas pautas que sobrecarregam a escola, mas ali não faz parte da pedagogia, ali faz parte da psicologia, ali faz parte da psicopedagogia, e aí a gente não tem esse apoio dentro da escola. Eu, como sou gestora de escola e também já tive escola conveniada, então eu acredito que é necessário esse apoio do psicopedagogo, do psicólogo dentro do âmbito escolar. Eu acho de extrema necessidade. Também penso que isso é muito importante. Outra coisa que eu vi na sua proposta, além da proteção à infância, que englobou tanto assunto, né? Que coisa, só por cima, viu, meu povo? Só por cima. Que coisa importante. Quem estiver nos assistindo, né, de repente quiser falar direto com a Cris aí, depois ela vai deixar, né? Sim. Os canais de contato dela para que você possa tirar suas dúvidas. Tá aqui, ó, se ainda você tem dúvida em quem você votar para vereadora de Guarulhos, acredito eu que depois dessa pincelada, acabou a sua dúvida. Não é possível que você ainda tenha dúvida e está buscando o quê? Né? Verdade. Assuntos tão importantes. Também eu vi aqui, como eu falei que a sua proposta é pretensiosa, você falou só um pouquinho das crianças, né? Mas é um assunto muito abrangente e de extrema importância. Você falou também de proteção à mulher. Em que sentido você fala de proteção à mulher? Olha, não adianta nós querer protegermos a mulher de um marido abusivo, de um marido alcoólatra, de um marido que machuca, que espanca. A gente vem, acompanha, dá queixa, vai lá, põe em ação a Lei Maria da Penha, mas essa mulher não tem um trabalho. Essa mulher não está inserida no mercado de trabalho. Porque o marido abusivo, ele está naquela condição de abuso exatamente porque aquela mulher é vulnerável e depende dele. Ele sabe que se ela sair daquela tutela dele, ela não tem um apoio financeiro. Ela não tem uma rede de apoio. Então, eu acredito que nós devemos trabalhar com empreendedorismo feminino, também trabalhar da saúde mental dessa mulher, que nós tiramos dessa violência familiar, e dar a ela capacidade de voltar para o meio do trabalho,
dá a ela a capacidade de ter uma saúde mental acolhida, porque ela não fica bem. Você vai lá e resolve um problema dentro de casa, tirou o marido, ela fica numa casa de apoio e depois ela faz o quê? Um segundo viés disso é que toda menina que ela termina, que ela sai da casa, que ela está de permanência, que ela ficou lá, ela fica lá até os 18 anos. Ela foi lá, ficou acolhida até 18 anos. Quando ela sai depois dos 18 anos, ela não tem para onde ir. Vai de novo, não tem para onde ir. Então, como que você manda uma criança para um abrigo? Essa criança não é adotada, porque também nós não temos um plano de adoção na nossa cidade. Olha, gente, é grave a situação psicossocial da criança na nossa cidade. Não temos um plano de ação para a parte da adoção. Aí, essa menina fica lá nessa casa de acolhimento, nesse abrigo, até os 18 anos. Chegou 17 anos, 11 meses e 29 dias, ela é obrigada a sair. Aí ela sai, e ela vai para onde? Se ela não tiver um parente que a acolha, se ela não tem um emprego, a vida dela profissional está parada nesse abrigo, não tem empreendedorismo dentro do abrigo, não ensina a profissão dentro do abrigo, e é uma coisa grave também, necessária de se olhar. Aí essa menina sai do abrigo, ela não tem para onde ir. É necessário que a gente acolha essa menina com 18 anos e dê a ela um futuro, dê a ela uma base para que ela desenvolva, dê a ela um norte, dê a ela uma luz no final do túnel, que não é só na prostituição que ela vai ter saída, que não é só ela indo para casa, ficando deprimida, sem saber o que fazer, desorientada. Então, a pauta da mulher também é outra coisa. A mulher, a gente precisa levar a mulher para o campo de trabalho e defender a igualdade de gênero. A igualdade de gênero no salário, em ter os mesmos direitos. E colocar essa mulher, dar voz a essa mulher. As mulheres que estão na política, as que querem entrar, as que estão nas empresas, terem cursos, acolher, mostrar face, se apresentar, dizer, olha, vá fazer um curso cabeleireiro, um curso de manicure, um curso de maquiagem, um empreendedorismo, seja até de pedreiro, de engenheiro, seja do que for. Você tem que fortalecer a mulher nas pautas, que é só de homem, ou que só o homem tem oportunidade, para que essa mulher tenha uma força, principalmente a mulher da periferia. Eu também vejo, Cris, dentro daquilo que a gente trabalha, a gente fala de agressão à mulher, também nesse caso, que o assunto é bastante abrangente mesmo, como Sim. você disse. Tudo isso faz parte e faz com que a mulher saia de um abrigo, por exemplo, e se envolva com alguém, ela vai Sim. buscar esse alguém em segurança. Sim. E se essa pessoa não for uma pessoa preparada, a maior parte das mulheres abusadas, elas são dependentes emocionais de seus companheiros. Dependente emocional. Não é só dependente financeiro, mas principalmente dependente emocional. Sim. Justamente por isso que você acabou de falar, por ter essa sensação de abandono, essa sensação de que não tem ninguém que é por inútil, ela. que já passou o tempo, que não vai conseguir Então, estudar. eu entendo também dessa maneira. O primeiro passo é fazer com que a mulher entenda que ela não depende emocionalmente de ninguém. Sim. Por isso que nós precisamos de um lugar de acolhimento, de atendimento. Esse lugar de acolhimento ele é muito importante para a mulher, para a criança, para o adolescente, para o jovem. Porque a agressão ela não começa com um tapa, a agressão ela começa verbal. Né? Até partir para uma outra situação. E, nossa, que coisa maravilhosa. E eu vou deixar aqui um adendo aqui, um parênteses para o senhor. Todas as vezes que o homem considera que ele é melhor do que a mulher, que a mulher é inútil, que ela fica... eu escuto muito isso, que a mulher escuta do marido, você come do meu feijão, você come da minha comida. Mora debaixo do meu teto. Você mora debaixo do meu teto, você tem que fazer o que eu quero, porque você depende de mim. Se você sair daqui, você vai para onde? Morar debaixo da ponte? Então, essa mulher, ela precisa de um acolhimento não só emocional, não só em relação ao trauma, mas também em relação à vida profissional. Porque ela perdeu tempo no que diz respeito assim, só em volta daquele homem, só em volta daquele caso, e ela não desenvolveu como pessoa, então ela precisa desse desenvolvimento. E ela precisa
não adianta largar o relacionamento e ficar desocupada. Ficar com a mente vazia. Tem até um ditado, viu, gente? Vou até brincar com esse ditado, que mente vazia é a oficina de Satanás. É verdade, existe esse ditado aí. Entendeu? Fica ali aquele comichão, aquela confusão na mente, aquela culpa por ter ido embora, por ter deixado aquele homem. Por quê? Porque ela não desenvolveu o empoderamento, o poder de fazer, de ir, de sair, de negociar, de comprar, de vender. Ela não desenvolveu. Tem uma outra fala que estão falando bastante hoje em dia, né? Que diz assim que o lugar da mulher Sim. é onde ela quiser. É onde ela quiser. Onde ela quiser estar, não é? E deve. E deve, exatamente. Eu penso dessa maneira. Eu também gostei muito dessa pauta. Sim. E você vai ter bastante trabalho, viu? Por isso que são 4 anos, né, meu povo? Porque se a gente pegar uma única causa e passar 4 anos só naquela causa, 4 anos de... porque o vereador é um funcionário do povo, não é? Ele está ali para dar 4 anos da vida dele em prol da comunidade que votou nele. Eu quero até chamar a atenção dos seus seguidores nesse momento. Porque nós falamos aqui, ó, proteção à infância, proteção à mulher. Falamos um pouquinho de saúde emocional e mental, ainda não cheguei nessa pergunta, mas pelo teor da nossa conversa, Sim. já viu que isso já está englobado em tudo que nós falamos até o momento. Eu nem cheguei na cultura, esporte, educação e inclusão. Sim. E nós conhecemos, conhecendo, né, a nossa política, como nós conhecemos, a nossa preocupação, né, eu vou até te fazer essa pergunta agora. E quero chamar você para essa briga, você que está nos vendo nesse momento aí, para esse desafio grande. Porque eu até conversei com a Cris antes de falar com ela aqui fora dos bastidores. E eu disse para ela o seguinte, e eu vi a garra nessa mulher. Por quê? Eu falei para ela, você não acha que está sendo muito pretensiosa? E quando você chegar lá dentro, não vão deixar você colocar tudo isso em prática. Sim. Né? E ela disse o seguinte, que ela vai colocar em prática, ela vai brigar. Né? Eu gosto de briga. Ela vai brigar para que isso se concretize, para que isso se realize. E a gente... nós temos que brigar juntos, porque essa cidade é nossa. A cidade é do povo, Essa né? cidade é nossa. A Câmara do Povo, olha só, a política, ela enfeita como se aquelas pessoas fossem melhores do que nós. Sim. Entendeu? De que elas determinam sobre nós. Elas determinam sobre nós porque elas passam 3, 4 mandatos. Mas se a cada mandato você fizesse a roda girar, você desse oportunidades a outros, então, se aquele que saiu, ele quisesse voltar, ele teria que fazer algo nos 4 anos que ele está. Porque ele trabalha para o povo, a Câmara é nosso, o gabinete do prefeito também é do povo, as repartições, as secretarias é do povo, mas o povo está à parte disso, porque o povo não chega nesses lugares. Não sabe nem qual é o endereço. É verdade. Não sabe chegar, você não tem um telefone, você não tem um contato. Não é divulgado, você né? não tem uma representatividade. Aí, quando chega nas eleições, aparece todo mundo oferecendo coisas absurdas, né? Não vai acontecer. Não adianta você esperar que todas essas promessas vão acontecer. Se não for pautas que diz respeito a atendimento eficaz, não tem como acontecer. Tem coisa que é utopia, não tem como acontecer. Mas quando passa para... Por exemplo, um exemplo aqui, nós lutarmos para trazer uma sede do CRP para Guarulhos. Tem quantos psicólogos em Guarulhos? Um monte. Entendeu? Tem quantos psicoterapeutas em Guarulhos? E vai tudo para São Paulo porque não tem aqui em Guarulhos. Você vai para São Paulo. Entendeu? Trazermos uma casa de parto para Guarulhos. Como que nós temos uma cidade com 1.300.000 pessoas e não temos o trabalho de uma casa de parto para que o pai e a mãe façam um curso, para que aquele paizinho e a mãezinha de primeira viagem possa estar sendo acompanhado, né? Aprenda sobre planejamento, vejam, aprendam sobre... Entenda a responsabilidade que está chegando, né? Você e sabe, não jogue no colo das avós. Entendeu? Então, eu acredito que essas pautas que nós estamos defendendo são pautas possíveis e plausíveis, que tem sim, nós sim como equipe, porque a minha equipe é forte, viu, gente?
Minha equipe é de técnicos, tem muitos técnicos na minha equipe. Então, eu acredito que minha equipe de técnicos, de assistentes sociais, pedagogos, psicoterapeuta, psicopedagogos, eu acho que nossa equipe, todo mundo pensa na mesma proteção, no mesmo atendimento. Eu acredito que nossa equipe vai desenvolver um bom trabalho se nós chegarmos lá, se você nos colocar lá. Eu já me coloco à disposição, tá? Venha. E Venha eu tenho conosco. certeza que você vai chegar lá. Não é possível que você que está seguindo, que está vendo esse vídeo, Sim. não caia na real agora, né? Sim. Da importância que é de nós termos alguém, de fato, lutando por aquilo que é importante na nossa cidade. Sim. Saúde mental, projetos voltados para o ser humano, Sim. né? Saúde emocional, proteção da criança contra abuso sexual infantil. Cultura e esporte. Eu vou te falar já. Ah, A gente, quando fala de cultura e esporte, a maioria do pessoal, quando entra lá, fala assim, vou criar uma interclasse, um campeonato no campo de futebol. sim. E só se fala em futebol e futebol. O que você pretende fazer nessa questão de oferecer para os munícipes cultura e esporte? Oh. Qual que seria a sua... A minha paixão, eu tenho paixão pelo esporte e tenho paixão pela cultura. É tanto que eu tenho um grupo de dança muito conceituado, já ganhou... tem até uma jovem aqui que faz parte, fez assim, ó. Eu tenho um grupo de dança chamado Freedom. Nós criamos ele em 2016, esse grupo. É um grupo fortíssimo, tem coreógrafo, tem professor de educação física, que é envolvido com o grupo de dança. Então, a gente está acostumado a montar palco na rua, a fazer o campeonato de dança, né? Ganhar prêmios, nós temos prêmios, troféus nessa área. Temos um grupo de teatro muito bom, que a gente gosta muito de teatro. Então, eu já estou inserida no grupo. Nós temos um grupo de balé maravilhoso. Então, eu já estou inserida na cultura, no balé, na dança, no teatro. E essa parte, eu acredito que precisa chegar nas outras áreas da cidade. Eu tenho um grupo, vamos dizer, aí que tem umas 300 pessoas envolvidas entre balé, dança e teatro. Mas isso precisa alcançar a cidade. Por quê? Esporte e cultura, ele muda a vida do atleta, do artista, do coreógrafo. Você não precisa lutar para tirar alguém das drogas quando essa pessoa está inserida em um propósito. Quando aquela paixão que ela tem, quando a adolescência está ocupada. É tanto que as pessoas que estão inseridas nesse contexto de dança, música, teatro e esporte, elas não têm envolvimento com droga, pelo menos os meus atendidos. Por quê? Porque ela tem que apresentar na rua, ela está ocupada, ela tem ensaio, ela participa do coletivo, ela tem um grupo, ela tem um assistente social, ela tem psicólogo. Então, não tem espaço para que ela pense em drogas, bebidas. A ausência que faz com que a pessoa se vicie, né? A Sim. ausência de algo. O isolamento. O isolamento vai ser preenchido pela cultura e pelo esporte. Pela cultura e pelo esporte. Muito bom, isso é muito bom. O esporte, nós precisamos ter. O prefeito até fez agora a restauração de 10. Foi o prefeito que fez a restauração de 10 campos. Porque eu vejo os vereadores falando que vereador tal. Não. O prefeito era um plano de governo do prefeito para restaurar 10 campos. Mas a cidade, ela tem centenas de campos. Nós temos ali no Santa Ana, qualquer dia desse eu vou ali gravar para todo mundo ver no Santa Ana. Nós temos ali no Anita Garibaldi. Nós temos ali no Ponte Alta. Nós temos no Jardim Célia, nós temos no Jardim Diogo, nós temos campos de futebol e nesses lugares tem construções da prefeitura que dá para atender o social, dá para ter o vestiário e dá para atender o esporte. E não é só o futebol, gente. Nós temos basquete, nós temos o futebol feminino. Por que ninguém pensa do futebol feminino na cidade? Entendeu? O que acontece com o futebol feminino? Não temos jogadoras? Temos sim, hein? Temos sim. Tem as meninas aí do futebol feminino. Entendeu? Então, nós temos o esporte, ele não nós temos a ginástica artística, que eu também tenho um grupo de ginástica artística. Eu até tenho uma menina que é muito, muito experiente nessa área, que é a Lohane. Ela começou
Quando ela começou na dança, ela era muito boa na ginástica artística. Ela era pequenininha, tinha uns 4, 5 anos, já fazia cambalhota. Você vê que aquela criança ela tinha aptidão para aquela área da ginástica artística. Então, eu acredito que não só eu, mas outras pessoas da cidade deveriam, sim, dar prioridade para todas essas causas, para todas essas pautas. Muito bom. E eu já tenho, já faço. Né? Eu não vou ser vereadora para fazer. Eu tenho e eu faço. O que eu preciso é abranger esse trabalho, ter força política nesse trabalho, né? Porque, infelizmente, sem a política você não consegue desenvolver. Então, nós precisamos ter força política nesse trabalho. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que você está me dizendo, então, aqui é que a proteção à infância você já pratica. Sim. Proteção à mulher também. Sim. Saúde mental e emocional. E essa parte de esporte também. Inclusive, nesse espaço... Só que hoje, você, pelo que eu entendi, você faz no micro e você quer fazer no macro. É isso? Nesse espaço que nós estamos gravando agora, já tem curso cabeleireiro, curso de manicure, curso de maquiagem, barbearia. Então, já tem esse atendimento. O que é que a gente precisa, qual é a proposta? A gente pegar esse trabalho e ampliar. Essas pessoas que a gente acolhe, a gente forma eles, né? Insere eles no mercado, traz o SEBRAE para dar cursos, para ensinar empreendedorismo, fazer as pontes corretas na cidade e lançar essas pessoas no mercado de trabalho, sendo que a gente já faz o trabalho com os filhos delas. Né? Olha só, minha gente, então nós acabamos de ouvir o seguinte, que esse trabalho já é feito. Já é feito. O que a gente precisa, o que nós precisamos, então, na verdade, é levar isso para outros bairros. Eu vi que você mencionou vários nomes de bairros aí. Significa, sim, então, que a sua campanha ela não está parada na sala da sua casa. Não. Significa que você está andando pela cidade. Pela cidade. Ouvindo as demandas, sim, ouvindo as pessoas. Pessoas que trabalham com o social. Olha isso. Pessoas que já atendem criança. Na verdade, o meu relacionamento é com pessoas que atendem criança. Então, quando eu sei que uma pessoa atende criança, ela tá atendendo com defasagem. Ali precisa de uma alimentação, ali precisa de um vestiário, ali precisa de um local. E o poder público está distante disso. Né? A maioria das instituições que não tem registro no CMAS, no CMDCA, elas fazem esse trabalho a mercê. É um trabalho que atende criança e é um trabalho marginalizado. Você atende sem CNPJ, você atende sem ajuda do Banco de Alimentos, você atende sem nenhuma parceria público-privado. Então, nós temos, sim, que legalizar essas instituições, nós temos que levar o poder de atendimento para essas instituições, dar cursos, ensinar como implanta, como é que cria uma ONG. Dar condições. Dar, né, condições, ensinar, porque sem o ensino, sem a pessoa entender como é que ela faz com aquele atendimento precário que ela faz, ela não vai conseguir dar um atendimento de qualidade. Né? Então, eu tenho já conhecimento com essas pessoas e juntos nós vamos tentar fazer o melhor para essa cidade nesses 4 anos. Nossa, Cris, eu fiquei muito feliz em ter vindo, porque eu tinha uma mentalidade, estou saindo daqui com outra. Ah, muito obrigada. Eu vim para ser entrevistado e acabei te entrevistando. Me entrevistando. Sim. Isso é que é bom, né? É bom a gente ter essa amizade, esse relacionamento, de você poder questionar, você poder conversar, encostar o outro na parede. Eu penso que o melhor de tudo é a acessibilidade. É você ser uma pessoa acessível como você está sendo. Sim. Para que as pessoas se aproximem. Né? Aliás, quem quer cuidar de pessoas, gente, não pode cuidar à distância. Tem que cuidar próximo. Sim. E não tem como você falar de humanidade se você não pratica. Entendeu? Você não, por que tem tanta dificuldade de se defender causas? Porque causa exige calor humano. Causas exige você visitar. Causas exige você saber qual é o problema a ser resolvido. Causas exigem você ir lá, dar sua face, sua credibilidade, seu conhecimento em prol do outro que não tem voz. Então, não adianta falarmos de humanidade sem estar junto do humano. É isso. Muito bom. Cris, eu gostaria de te agradecer. Eu vim para ser entrevistado, eu vim para falar do meu trabalho. Eu acabei falando, de certa forma. Sim.
mas também tirei as minhas dúvidas. Sim. Já sei em quem que eu vou votar para vereadora. Já sabe? Quero aproveitar e já perguntar Sim. o seu número. Olha, Porque, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, Cris, e as pessoas falam para mim assim, no dia eu vou pegar um papelzinho no chão. sim. Eu queria falar para você a importância de você conhecer alguém que está disponível e de alguém que quer lutar por você. Quero aproveitar e pedir para você dar o seu número. Seu voto importa. Se seu voto não importasse, não havia tantas promessas vãs. Então, seu voto importa. Eu quero contar com as mulheres, eu quero contar com os jovens, eu quero contar que você que me conhece, que já fez dança comigo, que já fez teatro, você que é paizinho, que eu já atendi seu filho, que eu já atendi seu adolescente, que você já frequentou um trabalho social meu, seja na ABAN, seja a escola de beleza social, seja o curso de barbearia, seja capoeira, seja qualquer um dos cursos que a gente oferece. Eu quero contar com o seu apoio. Então, eu quero pedir a você, pense nas minhas propostas e vote em mim. 28777. Estamos juntos nessa missão. Um beijo aí no teu coração.